arquitetura sempre foi um reflexo das transformações sociais, culturais e tecnológicas de cada época. As vanguardas arquitetônicas surgiram como movimentos de ruptura, propondo novas formas de conceber e construir espaços que eventualmente se consolidaram em estilos. Mais do que meras mudanças estéticas, essas vanguardas desafiaram normas estruturais e funcionais, redefinindo a relação entre a arquitetura e a sociedade. Hoje, os estilos arquitetônicos nos servem como referência enquanto enfrentamos novos desafios, como a sustentabilidade, a tecnologia digital e as políticas urbanas. Ao longo da história, a arquitetura oscilou entre períodos de resgate do passado e momentos de experimentação radical. O Renascimento, no século XIV e ao século XVII, por exemplo, revisitou a estética clássica valorizando a simetria e a proporção, como visto nas obras de Andrea Palladio. Em contraste, o Barroco no século XVII e século XVIII nos enfatizou a grandiosidade da ornamentação dramática com exemplos notáveis em Roma, como as igrejas de Bernini e Borromini. Já no século XIX, o neoclassicismo se buscou um retorno à pureza formal da antiguidade, em oposição ao excesso decorativo do Barroco, com edifícios como o Museu Britânico em Londres, projetado por Robert Smith. Mas, no entanto, foi no século XX que as vanguardas arquitetônicas romperam definitivamente com a tradição. O modernismo, impulsionado pela industrialização e novas técnicas construtivas, priorizou a funcionalidade e a simplicidade. A Bauhaus, fundada por Walter Gropius, integrou-se à arte, design e tecnologia, nos estabelecendo os princípios da arquitetura moderna que influenciam ainda hoje e que, na época, influenciou o arquiteto Mies van der Rohe do Pavilhão de Barcelona. Simultaneamente, movimentos como o futurismo celebravam a velocidade e a inovação, com visões utópicas de Antônio Sant'Elia, enquanto o brutalismo explorou o impacto de concreto aparente, como exemplificado na Unité Habitation de Le Corbusier, o seu manifesto construído. Já o pós-modernismo, emergido nas décadas de 60 e 70, nos contestou a rigidez do modernismo, reintroduzindo elementos históricos e simbólicos na arquitetura. Esse período trouxe diversidade formal e uma crítica ao funcionalismo extremo, promovendo uma arquitetura mais contextualizada, como a Portland Building, de Michael Graves, que se faz o uso de ornamentos e cores. As vanguardas não apenas transformaram a estética da arquitetura, mas também tiveram impactos profundos. O modernismo, por exemplo, trouxe soluções habitacionais em massa, como os blocos residenciais de Le Corbusier. Contudo, muitas dessas propostas foram criticadas pela desumanização dos espaços urbanos, resultando-se em ambientes frios e alienantes, como em alguns conjuntos habitacionais de City Radiose. O pós-modernismo veio a reverter essa lógica, reintegrando a ornamentação e a identidade local, mas também foi acusado de gerar uma arquitetura superficial e sem coesão. Hoje, os arquitetos nos buscam equilibrar inovação e identidade, procurando evitar os erros do passado para criar espaços que sejam tanto funcionais quanto emocionalmente envolventes, como é o caso da Ópera de Sydney de Yorn Utzon, que se tornou um ícone cultural. A arquitetura atual enfrenta desafios sem precedentes, como a crise climática, a digitalização e a necessidade de espaços mais flexíveis. E é nesse contexto que a sustentabilidade tornou-se um dos principais focos da arquitetura contemporânea. O projeto DEED, em Amsterdã, utiliza a tecnologia para otimizar o consumo de energia, incorporando painéis solares e sistemas inteligentes. Práticas como o uso de materiais recicláveis e bioarquitetura, que entrega elementos naturais e sistemas vivos, ganham espaço em projetos como o Bosco Vertical, em Milão, feito pelo arquiteto Stefano Boeri. A tecnologia hoje também nos revolucionou a arquitetura, permitindo construções antes consideradas impossíveis. O uso de algoritmos na arquitetura paramétrica, a exemplo do Haider Alevi Center de Zaha Hadid, nos mostra como as formas podem ser desafiadas e complexificadas, criando estruturas fluidas, orgânicas. Além disso, a impressão 3D promete tornar a construção mais acessível e eficiente,
viabilizando a criação da moradia de baixo custo em larga escala, como os projetos da ICON na comunidade do Texas. O papel dos arquitetos hoje na sociedade atual, mas nunca foi apenas sobre estética, pois ela molda a forma como vivemos. Francis Queré, arquiteto contemporâneo que ganhou o Prêmio Pritzker, prioriza em suas obras o uso de materiais locais e soluções adaptadas às condições socioeconômicas de seus projetos na África, como a escola primária do Uganda. Já Lacaton e Vassal, uma dupla de arquitetos franceses, também laureados com o Pritzker, defendem a reutilização de estruturas existentes em vez de demolições, nos promovendo um urbanismo mais sustentável e menos agressivo, exemplificado em suas renovações de edifícios residenciais em Paris. É esse pensamento que reflete uma tendência na arquitetura atual. Projetos que não apenas impressionam visualmente, mas que também respondem a questões sociais e ambientais. Afinal, o arquiteto do século XXI precisa ser um mediador entre inovação, viabilidade econômica e impacto social. A arquitetura contemporânea transita entre inovação e responsabilidade. Se no passado as vanguardas foram marcadas pela ruptura e experimentação radical, hoje elas precisam equilibrar criatividade e pragmatismo. O desafio não é apenas criar formas inéditas, mas projetar espaços que sejam socialmente inclusivos, ambientalmente responsáveis e tecnologicamente avançados. No futuro, veremos uma fusão cada vez maior entre tecnologia e natureza, mas que define uma verdadeira vanguarda. Não é apenas o uso de novas ferramentas, e sim a capacidade de questionar os paradigmas estabelecidos e propor soluções que realmente transformem a maneira como habitamos o mundo.